30 anos atrás, 5 jovens de Guarulhos subiram em um avião horas depois de dar o último show de suas vidas e nunca mais desceram. Em 2 de março de 1996, o Brasil acordou com uma notícia que paralisou o país. Todos os integrantes dos Mamonas Assassinas morreram na queda de uma aeronave na Serra da Cantareira, em São Paulo. A banda que havia conquistado mais de 3 milhões de fãs com um único disco, que lotava estádios, que dominava as televisões e os rádios do Brasil inteiro, simplesmente deixou de existir em questão de horas. Agora, 3 décadas depois, a Rede Globo traz ao ar o documentário Mamonas Eu Te I Love You, uma produção que reúne imagens inéditas do último show da banda e depoimentos exclusivos de quem viveu de perto aquele fenômeno cultural único na história da música brasileira. Se você ainda não acompanha este canal, este é o momento certo para se inscrever, curtir este conteúdo e deixar nos comentários o que você lembra dos Mamonas Assassinas. A história que vamos contar aqui é sobre talento, alegria, irreverência e uma tragédia que o Brasil nunca esqueceu. O documentário Mamonas Eu Te I Love You foi exibido na tela quente da Rede Globo na segunda-feira, 2 de março de 2025, às 23h10, como parte do Cine BBB. A produção tem classificação indicativa de 12 anos e foi dirigida por Felipe Aue, com roteiro assinado por Renato Terra e Gabriel Tibaldo. A obra é uma realização do Núcleo de Documentários dos Estúdios Globo, sob a direção artística de Mônica Almeida e coordenação geral de Pedro Bial. Dinho, Bento Inoto, Júlio Razek, Sérgio Reoli e Samuel Reoli eram 5 jovens criados em Guarulhos, cidade da Grande São Paulo, que carregavam no DNA uma mistura improvável de rock, pop e pagode, sertanejo e heavy metal. Antes de chegarem ao estrelato como Mamonas Assassinas, o grupo se chamava Utopia e seguia uma proposta musical mais convencional dentro do rock. Foi ao abandonar o tom sério e abraçar o humor escrachado, os figurinos extravagantes e as letras irreverentes que a banda encontrou o caminho para uma explosão de popularidade sem precedentes na música brasileira. Em 1995, o único álbum dos Mamonas Assassinas foi lançado e rapidamente se tornou um dos discos mais vendidos da história da indústria fonográfica nacional, com mais de 3 milhões de cópias comercializadas. A façanha era rara para qualquer artista brasileiro, ainda mais para um grupo que havia chegado às lojas há poucos meses. O carisma dos integrantes, aliado ao humor afiado e à capacidade de misturar ritmos que normalmente não conviviam, criou uma identidade única que atravessou classes sociais, faixas etárias e regiões do país. A presença da banda na televisão foi igualmente avassaladora. Programas de grande audiência disputavam as aparições do grupo para impulsionar seus números. O Domingão do Faustão, apresentado por Fausto Silva, foi um dos palcos que mais se beneficiou da popularidade dos Mamonas. A força da banda chegou a tal ponto que Boni, à época o principal executivo da TV Globo, chegou a propor um contrato de exclusividade de 3 anos para evitar que o grupo fizesse apresentações no SBT. Tamanho era o poder de atração que aqueles 5 jovens de Guarulhos exerciam sobre o público brasileiro. O documentário traz à tona um capítulo específico e doloroso dessa trajetória. As imagens inéditas do último show da banda, realizado na noite de 1 de março de 1996, horas antes do acidente que vitimaria todos os integrantes, aquele palco, aquela performance, aquela multidão presente, sem saber que seria a despedida definitiva, agora pode ser visto pelo público pela primeira vez. A produção se debruça sobre esse material com cuidado e respeito, combinando arquivos pessoais, imagens de bastidores e depoimentos de pessoas que estiveram ao lado dos músicos durante toda a trajetória. Entre os entrevistados estão nomes fundamentais para entender o fenômeno dos Mamonas. Rick Bonadio, produtor musical da banda, fala sobre o processo criativo e o impacto comercial da obra do grupo. Serginho Groisman relembra a convivência com os artistas e a comoção que tomou conta do país após o acidente. Falcão, Cláudio Manuel e Tom Cavalcante também aparecem no documentário para contextualizar o tamanho da explosão cultural que os Mamonas representaram. Amigos e familiares dos 5 integrantes completam o painel de depoimentos, oferecendo uma dimensão mais íntima e humana de quem eram Dinho, Bento, Júlio, Sérgio e Samuel fora dos palcos. O diretor Felipe Aue revelou ao G-Show que uma das preocupações centrais durante a produção foi situar os Mamonas Assassinas dentro do contexto histórico e cultural dos anos 1990. Para Aue, era fundamental compreender
que aquela década representava um momento de maior permissividade criativa nos meios de comunicação brasileiros, um período marcado pela ousadia estética e pela disposição para quebrar padrões estabelecidos. Esse ambiente foi decisivo para potencializar o impacto da banda e permitir que o humor irreverente e os figurinos extravagantes dos cinco jovens de Guarulhos encontrassem espaço e receptividade em um país inteiro. A queda do avião na Serra da Cantareira, em 2 de março de 1996, não vitimou apenas os 5 integrantes da banda. Outras pessoas que integravam a tripulação e o grupo de acompanhantes também perderam a vida no acidente. O choque foi imediato e nacional. O Brasil estava no auge de seu fascínio pelos Mamonas, e a morte repentina de todos os membros criou uma comoção de proporções raramente vistas para um grupo musical. O documentário não se esquiva dessa dor e a enfrenta como parte essencial da história que se propõe a contar. Além de revisitar a memória dos fãs que viveram aquele período, a produção tem também um objetivo declarado de apresentar os Mamonas Assassinas às novas gerações. Para os jovens que não experimentaram a febre de 1995 e 1996, o documentário serve como uma porta de entrada para entender a dimensão do que foi aquele fenômeno cultural, o quanto aqueles 5 rapazes de Guarulhos transformaram o cenário da música popular brasileira e por que, 3 décadas depois, o país ainda guarda a memória deles com tanto carinho e saudade. A exibição na tela quente da Globo veio acompanhada de um evento especial para os participantes do Big Brother Brasil 26. Antes da transmissão para o público geral, os brothers assistiram ao documentário no Cine BBB, uma iniciativa que ampliou o alcance da produção e criou um momento de reflexão coletiva sobre um capítulo da cultura pop brasileira dentro do reality show mais assistido do país. A equipe técnica por trás da produção reúne profissionais de longa experiência na televisão brasileira. A produção ficou sob responsabilidade de Anelise Franco, com produção executiva de Fernanda Neves e direção artística de Mônica Almeida. Pedro Bial, que comanda o núcleo de documentários dos Estúdios Globo, assina a direção do núcleo responsável pela obra. A combinação de nomes experientes com um tema de enorme carga emocional resultou em uma produção que aposta na memória, no contexto histórico e na emoção como pilares narrativos. Os Mamonas Assassinas tiveram uma das trajetórias mais intensas e mais breves da história da música brasileira. Em menos de 2 anos, saíram do anonimato de Guarulhos para o topo das paradas nacionais, venderam milhões de discos, lotaram arenas, dominaram a televisão e criaram um legado cultural que resistiu ao tempo. O documentário Mamonas Eu Te I Love You não é apenas uma homenagem a 5 músicos. É um registro de um momento único da cultura pop brasileira, quando humor, talento e ousadia se encontraram em um grupo que transformou a alegria em fenômeno de massa. 30 anos depois, a história dos Mamonas ainda tem muito a dizer sobre quem somos como país, sobre o que nos faz rir, sobre o que nos une e sobre como é possível criar algo verdadeiro e duradouro, mesmo quando o tempo que se tem é pouco. O legado deles prova que o impacto de uma obra não se mede pela quantidade de anos que se teve para produzi-la, mas pela profundidade com que ela tocou as pessoas que a receberam. Você se lembra de onde estava quando soube da morte dos Mamonas Assassinas ou qual foi a primeira música deles que você ouviu? Conta nos comentários, curte este vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa.